Hoje, culto de missões, vamos começar adorando ao nosso Deus, engrandecendo o nome dele, dizendo que ele é grande. Amém? Amém. Glória a Deus. Tu és grande. Pedro de Alabastro, todos nós já conhecemos.
oferta de alabastro. E hoje nós vamos passar um vídeo explicando o que eu já tinha explicado antes, mas agora vocês vão ver as igrejas, os pastores, os lugares que são alcançados pela nossa oferta. Que possamos estar contribuindo com o coração aberto, abençoando os nossos missionários, os nossos irmãos, não só abençoando em oferta, mas abençoando também, principalmente em oração, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então, que não seja só um culto para ofertar em espécie. É importante, sim, é muito importante nós ofertar para abençoar os nossos irmãos que estão tão distantes, que deixaram suas residências para fazer o ID do Senhor. E eles estão lá, e eles não foram forçados a ir, eles foram livres por minha vontade, por amor às almas. Amém? Glória a Deus. Missões Nazarenas é um movimento de Deus através do povo de Deus. Este movimento é financiado por meio de ofertas generosas e sacrificiais de pessoas e igrejas ao redor do mundo. As ofertas para o evangelismo mundial são um alicerce para descobrir, desenvolver e fornecer recursos para a nossa organização missionária e tem permitido à Igreja do Nazareno espalhar as boas novas de Jesus Cristo a pessoas e lugares não alcançados. É a pedra angular do financiamento missionário da nossa denominação, com a maior porção de ofertas indo para o trabalho missionário nas regiões nazarenas. Esses fundos permitem que as regiões implementem efetivamente estratégias de implantação de igrejas e discipulado por meio de igrejas e ministérios locais. Cada igreja e indivíduo em nossa denominação participa com suas contribuições financeiras para o evangelismo mundial, unindo-nos com um propósito e visão unificados. Graças às suas ofertas, a Igreja do Nazareno é capaz de desenvolver e manter comunicação, suporte de tecnologia e novos programas missionários por todo o mundo. Todos os missionários nazarenos, independente do tipo de envio, se beneficiam da fundação de missões criada pelas ofertas para o evangelismo mundial. Cada missionário recebe apoio financeiro, plano de saúde e cuidado missionário. Missões Nazarenas Internacionais, Juventude Nazarena Internacional, Trabalho e Testemunho, Missões Globais e muitos outros ministérios são apoiados pelas ofertas para o evangelismo mundial. Ministérios financiados de forma independente, como Ministérios Nazarenos de Compaixão, Filme Jesus Parceiros da Colheita e Transmissão das Missões Globais, também se beneficiam da estrutura sustentada pelo evangelismo mundial. Por meio de suas ofertas, novas igrejas ao redor do mundo são capazes de causar um impacto em suas comunidades. Esses fundos também treinam e equipam pastores e líderes pelas igrejas. Pastores como Rafi, que cumpriu seu chamado para o ministério depois de escapar da Síria devastada pela guerra, hoje ele e sua mãe Lena começaram 2 igrejas de língua árabe na Polônia. A sua oferta financia o desenvolvimento e a ordenação de ministros na Igreja do Nazareno e torna a educação de santidade disponível em todo o mundo através das instituições nazarenas de ensino superior. Sua oferta fornece recursos e literatura em mais de 90 idiomas para as igrejas em todo o mundo. Isso inclui recurso para pastores e materiais de ensino bíblico para crianças, jovens e adultos. Por causa de suas ofertas, escolas como a Armstrong Primary School, na Costa do Marfim, estão impactando suas comunidades. Crianças em idade escolar estão aprendendo valores cristãos e os alunos e suas famílias estão sendo alcançados para o Senhor. Em Marcos 12, vemos o belo exemplo de uma viúva dando abundantemente. Jesus chama seus discípulos e a aponta como aquela que deu mais, porque ela deu tudo. Nosso foco não está em quanto ofertamos. Ofertamos porque acreditamos em um Deus missional que está trabalhando através de nossos missionários nazarenos, alcançando lugares e pessoas que nem sequer podemos imaginar. Acreditamos em um Deus que se move, e essa crença, profundamente arraigada em nossos corações, nos move a doar. Somos uma igreja global, uma igreja generosa, participando do amor transformador de Jesus Cristo em nossas comunidades locais. Juntos,
Por meio de nossa contribuição para o evangelismo mundial, compartilhamos o amor de Cristo com o mundo. Um pequeno vídeo mostrando a importância das nossas ofertas para os missionários em todo o mundo, né? Sabemos que a Igreja de Nazaré tem um trabalho lindo, que é esse trabalho missionário, em todos os países onde ela está. Ela trabalha com veracidade nas ofertas de missões, né? E é maravilhoso ver o trabalho lindo que as igrejas de Nazaré faz através das nossas ofertas, porque aí está mostrando que as nossas ofertas não vão para qualquer lugar. As nossas ofertas estão sendo bem administradas para patrocinar pastores, a levar a palavra do Senhor, a implantar igrejas, como foi mostrado ali no vídeo, né? Então, que possamos estar ofertando com o coração aberto, com o coração alegre, e não ofertar com o coração triste e fechado, só para agradar a igreja ou para agradar o pastor. Nós temos que fazer as coisas para agradar ao Senhor. Quem teve a oportunidade de conhecer o pastor Antônio Carlos, ele é o coordenador da MNI Nacional. Ele esteve lá no evento Penedo, em 2024, no NASA Conference. E quem teve o prazer de vê-lo e ouvir o testemunho dele, é um testemunho muito lindo. E ele conheceu Jesus através de uma construção que foi feita através de ofertas de alabastro. E ele chegou ali, ele não conhecia Jesus. Ele foi como ajudante de pedreiro. E os pastores que estavam ali, os missionários, começaram a falar de Jesus para ele e também a dizer que aquela igreja estava sendo levantada com as ofertas dos irmãos, com as ofertas de alabastro. E aí ele ficou maravilhado com a história e também conheceu a Jesus ali. Foi bom, né? Foi trabalhar e aproveitou conhecendo Jesus, e aí foi uma maravilha. Ele conheceu Jesus e se apaixonou pela história da nossa igreja, e não só aceitou Jesus, como ficou na nossa igreja. Então ele é o coordenador nacional de MNI. A história dele de vida é uma história, de vida antes de conhecer Jesus é uma história muito triste, muito triste mesmo. Tem o testemunho dele no Instagram da MNI. Quem quiser assistir novamente, porque eu já tenho colocado no grupo da igreja e também está no Instagram, quem quiser assistir novamente vai ficar maravilhado com o testemunho lindo que é do pastor Antônio Carlos. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, juntos, reunidos na tua casa, para juntos ao Senhor louvar e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Senhor, te pedimos perdão por nossas falhas, por nossas murmurações, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor também neste momento possa ir ao encontro dos irmãos que ainda não chegaram até aqui, que o Senhor possa trazê-los em segurança, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e querido, fala aos nossos corações através dos teus filhos que vão estar aqui à frente. Pai Santo e querido, nos fortalece todos os dias, que possamos a cada dia buscar mais e mais a tua presença, porque nós somos dependentes do Senhor, Pai. A cada milésimo de segundo, nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia, porque sem ti, Senhor, não somos nada. Se não fosse a tua graça sobre nós não teríamos chegado até aqui, nós não teríamos acordado hoje, Senhor, mas o Senhor é misericordioso para com todos nós. Em nome do Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Tem o nosso casal de missionários, Pablo e Viviana Trello, que é o nosso missionários link. Eu também coloquei lá no grupo. Eles estão em Genova, Itália, e eles escreveram para a gente. Não sei se todos leram lá no grupo. Eu vou ler aqui, vou resumir rapidinho o que eles escreveram para nós. Vamos lá. Olá, queridos amigos. Recebam um grande abraço, cheio de gratidão de toda a nossa família. Ficamos felizes em poder escrever
dele para vocês e senti que, mesmo estando a tantos quilômetros de distância, continuamos unidos no mesmo propósito e na mesma missão. Graças a Deus, todos estamos bem de saúde. Já estamos vivendo em Genova há 6 meses. E pouco a pouco, esta cidade vai se tornando nosso lar. Estamos atravessando o inverno e o frio tem sido intenso para nós. Muito diferente do que conhecíamos, mas também entendemos que isso faz parte do processo da adaptação a essa nova terra para onde o Senhor nos enviou. Até o frio nos lembra que dependemos dele e que sua graça nos sustenta todos os dias. Aleluia! Nossos filhos têm sido verdadeiros corajosos nesta etapa. Concluíram o primeiro período escolar, enfrentando um sistema educacional novo, matérias diferentes, maiores exigências e, sobretudo, um idioma que estavam apenas começando a aprender. Estamos profundamente orgulhosos de Martelo e Esteban, vê-los ser luz e refletir Cristo até mesmo na sala de aula. É extraordinário. E nossa pequena princesa continua crescendo saudável e forte. No próximo dia 21 de fevereiro, celebraremos o seu aniversário. Aleluia. Quanto ao plantio da igreja, o que temos visto nestes últimos 2 meses nos enche de admiração. Deus vai à frente, preparando corações, abrindo portas e confirmando que esta obra é dele. 2 novas famílias começaram a participar dos encontros. Elas são fruto do almoço de ação de graças, aleluia, que organizamos em novembro. Como é lindo ver que uma mesa compartilhada pode se transformar em um lugar de encontro com Jesus. Pedimos que orem por elas, para que sua fé seja fortalecida, para que possam conhecer profundamente o Senhor e também se tornem instrumentos para alcançar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Possamos estar orando por esta família missionária, para que... tem outra parte aqui, importante sobre os jovens, viu? 5 famílias abriram as portas de suas casas para celebrar o culto dominical. Ainda não temos um espaço físico próprio, mas cada casa se tornou um altar. O tempo de comunhão é profundo e simples. Café, um almoço compartilhado, risadas, oração uns pelos outros, cada um trazendo algo para colocar na mesa. E a experiência mais próxima da igreja, é a experiência mais próxima da igreja primitiva que já vivemos. A fé é vivida em família, em proximidade, em comunidade real. Se isso não é igreja, então o que é? Aleluia. Também não tínhamos planejado iniciar um grupo de jovens ainda, mas aprendemos que não se trata dos nossos planos, e sim dos planos de Deus. E quando Ele marca o ritmo, o melhor que podemos fazer é obedecer. Assim nasceu em janeiro o GNI, Genova, Grupo de Jovens. A ferramenta Alfa chegou às nossas mãos e decidimos utilizá-la. É lindo ver adolescentes e jovens abrindo seus corações, fazendo perguntas, compartilhando experiências e descobrindo que Deus deseja encontrar-se pessoalmente com cada um. Nós apenas abrimos espaço. O Espírito Santo faz o restante. Glória a Deus. Como vocês sabem, Deus não para. Ele continua agindo, movendo corações e nos surpreendendo. Há mais coisas para contar, mas compartilharemos no próximo relatório. Queremos terminar lembrando algo que sentimos profundamente. Nada do que contamos seria possível sem as orações de vocês. Vocês são parte ativa desta missão. Cada oração, cada mensagem, cada palavra de ânimo nos sustenta mais do que podem imaginar. Obrigado por caminharem conosco, por acreditarem no que Deus está fazendo em Genova e por sustentarem esta obra em secreto, com amor e gratidão, família Telo. Amém?
que possamos estar colocando esse casal de missionários em nossas orações todos os dias. Que Deus possa fortalecer, que o Senhor possa dar saúde a eles, para continuar fazendo a obra do Senhor ali. Só por esse pequeno relato, já sabemos que é bênção que está acontecendo lá, né? Então que possamos continuar orando por eles, não só por eles, mas por todos os missionários que se dispuseram a sair das suas casas para ir ganhar almas em outros lugares. Sabemos que muitos deles correm risco de vida, mas eles não olharam por esse lado, e sim ao lado de obedecer, de servir ao Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido a igreja para estar louvando comigo nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, Santo, Santo é o teu nome, Jesus. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado, mas o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. O Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado, mas o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o cuidado teu para adorar a Deus. Obrigado pelos teus cuidados, Senhor, que nós possamos derramar verdadeiramente diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o teu nome. O vaso de alabastro tem que ser quebrado, mas o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Obrigada, Jesus. Essa é a minha Glória a Deus. Senhor lindo e maravilhoso, meu Rei da Glória. Aleluia. O Senhor é santo, é poderoso, meu Deus.
Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. Que
o desenho. Provérbios 3, 9. Conhecido. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Honra o Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E teus celeiros te encherão de fartura e teus lagares transbordarão de mosto. A palavra do Senhor hoje já falou para que serve as ofertas, né? Que assim recebemos neste dia, que é dia de culto de missão. Esse provérbio aqui está falando as primícias. Ela fala de toda a tua renda, que é no caso o que a gente tem de bens materiais. As primícias implicam a prioridade, que oferecendo o melhor, o primeiro fruto a Deus. Aleluia. Antes de usar o restante, simbolizando confiança e provisão divina. O 10, que fala sobre os celeiros, apartamentos cheios. Quem não quer, né? Esse celeiro sempre cheio. Representa a promessa que Deus provê, multiplica e abençoa aqueles que honram, gerando generosidade e estabilidade. O foco aqui também é a adoração. Adoramos ao Senhor quando nós temos um caráter. Demonstramos em Deus acima dos bens materiais, ao invés de encarar o dízimo como oferta, como uma barganha. Não podemos fazer isso. Não podemos encarar dessa forma. E sim como gratidão, porque tudo que temos foi Deus que nos deu. Amém. Porque tudo vem dele. E quem permite que estamos de pé, com saúde, assim conseguimos tudo com a permissão dele. Amém? Amém. E se somos assim, estamos de pé, somos escolhidos, separados, né? Porque ele nos chamou para sermos discípulos dele. Amém. Ele falou: ide pregai a minha palavra. Não é só estar em quatro paredes, né? Como aqui estamos hoje. É sim levar a palavra a toda criatura, fazendo a diferença. Somos cristãos para fazer desse jeito. Não ser igual ao mundo, mas pregando, como falou agora no Provérbios, é honrar a Deus, né? Precisamos sim de dízimos e ofertas para fazermos o ID também. Mas honrar o Senhor é sempre falar do amor de Deus. Às vezes sim, calados, como o nosso caráter, né? E a palavra diz assim, em Provérbios 16:3, diz assim: confia ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor nos promete que quando nós somos obedientes, Ele nos dá grande galardão, tanto aqui na terra como assim quando nós alcançarmos o céu. Amém? E aqui é a promessa que Ele nos dá. E aqui nós já falamos sobre tudo, sobre oferta, dízimos, como fala lá em Malaquias 3:10, que ele fala assim: trazer todo dízimo para a casa do tesouro, para que assim ele possa prover na casa dele tudo, né? E ele fala aqui também: se ele não abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênção tal, que ali vem a maior abastança. Então as bênçãos de Deus falam aqui, quanto mais somos obedientes, Ele nos abençoa. Amém? Amém. E assim nós temos uma palavra que fala assim: oferte e dizime com alegria. Não é com pesar não, viu, irmão? Porque assim ele não recebe. A igreja, o templo pode até receber, mas Deus não. E aqui nós sabemos que aquele que trouxe sua oferta com alegria, os envelopes estão ali no gasofilácio, quem sentir de Deus, que assim possa fazer. Amém? Amém. Possamos orar. Mas eu quero te agradecer, meu Pai, por mais um dia aqui da tua casa, por meus irmãos, o Senhor por fazer com que nós acordássemos neste dia, passar na tua presença um dia maravilhoso, e à noite aqui estamos bendizendo o teu nome, meu Pai, agradecendo por tudo. Que o Senhor possa estar conosco cada dia, cada noite, em cada momento que nós passamos, enquanto aqui estivermos. Que o Senhor possa, assim, meu Pai, estar abençoando aqueles que não estão
empregados, que o Senhor possa abrir a porta. Meu Deus, que nossa despensa possa ser cheias, como assim a tua palavra está dizendo. E que nós possamos ser gratos, assim fazendo o item, como ofertar, como dizimar, como ter um caráter no Senhor. Em qualquer lugar que estivermos, que o Senhor possa assim ver a luz brilhar. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço, meu Pai, a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Glória a Deus.
glória a Deus. Deus lindo, maravilhoso. Tu és santo, papai. Santo, santo, santo. Maravilhoso é o Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar, para te render graças, Senhor. Se eu posso estar recebendo o nosso louvor nessa noite, Paizinho. Que chegue como cheiro suave às suas narinas, Senhor. Em nome de Jesus.
nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde a Maria Igreja de Graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Se puderem estar se colocando de pé e levantando suas mãos aqui, posicionadas em direção ao pastor Edinaldo, que vai estar trazendo a palavra essa noite. E assim oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, mais um culto de missões. Possamos assim fazermos, Senhor, missões, possamos levar a palavra do Senhor a todo canto, possamos, Senhor, louvar a Ti, possamos agradecer o Teu santo nome, que o Senhor esteja abençoando essa igreja grandemente, cada vez mais, cada dia, cada culto, Senhor, possamos estar mais fortalecidos e fortificados em Ti. Obrigado, Senhor, por essa vida do pastor aqui, que ele esteja trazendo a palavra, mas que seja o Senhor tomando conta, tomando a direção de tudo que ele vai falar, que ele venha falar aquilo que é realmente necessário, Senhor, que o Senhor esteja tocando a cada um dos irmãos aqui, possamos ser missionários de Ti, de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe essa igreja nessa noite sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz. Amém. É um tempo gracioso da parte de Deus. Tudo que já ouvimos nessa noite. Ao ver os relatos do que nossa irmã Rosângela estava relatando, né, eu fico feliz e maravilhado porque tenho presenciado algumas dessas maravilhas. Em 2018 eu tive o privilégio de me encontrar com o pastor Carlos e eu vi o testemunho dele. Eu estava lá em Campinas, em Manaí, num acampamento nazareno, lá num estádio enorme no território, e nós estávamos um grupo de seminaristas, de líderes de missões. E foi uma maravilha, foi 3 dias de bênção, né? E fico muito feliz. Quando ela falou do jovem, eu também fiquei feliz, porque há poucos dias estivemos ali em Penedo, com essa juventude, e foi bênção. Glória a Deus. É glória de Deus. Só quem viu sabe. É verdade. Né? Então eu fico muito feliz com tudo aquilo que Deus tem permitido nós alcançarmos. E é para nós mesmos. Deus tem promessas de bênção para cada um de nós. Mas vamos aqui para o texto que se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Aleluia. Aqui no livro de Lucas fala de Jesus e a mulher. Ele diz o seguinte aqui nesse texto de Lucas 7:36: rogando-lhe um fariseu que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na cidade, à mesa com o fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugava-lhes com os cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. E quando viu o fariseu o que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem é qual mulher que ele tocou, pois é pecadora. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse: diz, mestre. Certo credor tinha dois devedores, e um lhe devia 500 denários, e o outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-lhe, pois, qual deles amará mais? E Simão disse: tenho por certo que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse
Jesus: vem esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. E te digo isto, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque quem muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Podeis assentar, amados. Louvado seja Deus. Amados, um texto bastante conhecido, sempre falando de culto de alabastro, né? Essa história se encontra nos 4 evangelhos. Se você não sabia, você vai estar sabendo hoje que se encontra nos 4 evangelhos. É sinóptico, porque está nos 4. Ele está em Mateus 26, do 6 ao 13. E aí, cada um ele tem sua riqueza e propriedade de dados, relatos diferenciados. Em Mateus ele vai falar que é a casa de Simão. E Simão é leproso. Ele vai criar, tem esse detalhe, né? E ele vai falar sobre o preço do perfume. Em Mateus ele fala do preço. Aqui na minha Bíblia fala que esse perfume estava no valor de 300 denários, que equivale a $500, quando a Bíblia foi impressa. $500, porque essa Bíblia é americana. Então está mostrando o valor em dólar. Imagine, na parábola, nesse mesmo texto, como olhamos, ele fala do valor, né, dos dois. Um devia 50, outro 500. Então, amados irmãos, em Marcos, ele vai dizer que ela quebra o vaso. Nesse texto ela não fala do quebrar o vaso. Cada um observa um detalhe diferente nos 4 evangelhos. E ela derrama e fala que alguns pensam: que desperdício, um perfume tão caro, um perfume francês, poderia vender por muito dinheiro e dar aos pobres, né? Seria mais útil. Pensamento de alguns. Já em João, diz um detalhe diferenciado, que esse jantar em Betânia, Lázaro está na mesa com Jesus, e diz que Maria unge ele com óleo. Maria, irmã de Lázaro. Todo mundo sabe que Maria era irmã de Lázaro e tinha Marta, né, que eram 2 irmãos. Então, os 4 evangelhos falam de forma graciosa, né, rico em detalhes, né? É bom a gente conhecer cada detalhe. Mas, amados, eu quero nessa noite falar de alguns ensinamentos que eu aprendi com esses 4 evangelhos, nesse mesmo relato, sobre aquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua, como exemplo dessa mulher. O primeiro passo que eu aprendo aqui, irmão, convidar e não honrar é como se não tivesse convidado. Simão, ele fez o convite a Jesus: Senhor, vem à minha casa e janta comigo. Jesus foi. Mas Simão não fez o que deveria ter feito como um bom hospitaleiro. Ele deveria falar. Ele era o anfitrião da casa, Simão. Ele convidou e deveria mandar primeiramente, assim que Jesus entra na casa, chamavam do servo, lavava os pés de Jesus, que era costume na época. O convidado entrar na casa, lava os pés. Primeira coisa, judeu faz isso até hoje. Então, ele não fez. Ele convidou, mas não honrou. Então, muitas das vezes, amados irmãos, nós temos essa atitude: Senhor, entra no meu coração. Senhor, fala isso, faz aquilo. Está todo dia convidando, orando, pedindo. Mas se nós não honrar a Deus, na hora que qualquer probleminha chega à universidade, convido para estar comigo. Mas na hora que eu tenho uma adversidade ali, eu digo não. Eu rejeito, eu não honro, troco ou barganho. Essa atitude de Simão não é louvável. Ele deveria ter feito. Simão foi hospitaleiro, mas por uma única alternativa. Ele apenas queria estar com Jesus.
Ele queria ter esse privilégio de dizer: Senhor, Jesus entrou na minha casa. Eu lembro do cantor: entra na minha casa, entra na minha vida. Mas Jesus pode entrar na minha vida e na sua casa e na minha. Mas nós temos que honrar. A minha casa tem que ser tanto a casa física como a casa espiritual. Tem que ser um lugar de adoração, para que Jesus entre e se sinta bem lá. Porque Ele tem o prazer de estar conosco, de estar aqui e aqui no teto, na casa, entendeu? Ele tem que ter prazer com isso. Tem que ter aquela adoração para Jesus. Porque se o inimigo ele procura uma casa adornada de acordo com os padrões dele, o Espírito Santo quer uma casa adornada para ele, temente, obediente e honrosa. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Outra coisa, amados irmãos, que eu aprendi com essa mulher, é que se o de casa não faz, Deus chamou de fora. Incrível, né? Há um ditado popular que diz assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Um ditadozinho bem usado aí na linguagem popular. Aí talvez a pessoa pense assim: eu sou mais importante. Mas se eu sou mais importante que eu acho, e eu não faço, Deus vai chamar outro que talvez eu pense que não tem importância nenhuma, mas Deus se traz para fazer. A impressão que passa, amados irmãos, quando Simão chamou Jesus, era para testar. É como se Jesus foi chamado ali apenas para um teste. Como aqueles fariseus levaram aquela mulher até a praça para dizer: Jesus, aí ele foi pegue em adultério, diga o que faça, diga o que devem fazer, você vai dizer. Para testar falha, alguma coisa assim. Mas não honrar dessa maneira. A mulher do texto entrou na casa sem ser convidada. O da casa era Simão. O da casa não fez o que deveria ter feito. Como Jesus mesmo diz no texto, quando ele chama: Simão, tenho algo contra você. E eu vou colocar exposto agora no meio de todo mundo, para você entender, né, o que eu vou falar agora. Como Apocalipse 2 vai dizer que tem algo contra aquela igreja, a igreja de Éfeso, que deixaste o primeiro amor. É como se Jesus estivesse dizendo aquela mesma frase: tenho algo contra você, você desfiou, você não é mais hospitaleiro, você não é mais alegre de servir, você não tem prazer nisso. É engraçado que a mulher no texto diz que assim que ela sabia que Jesus estava na casa de Simão, ela entrou e fez tudo ali que o texto diz, e ela não era convidada naquela área, naquele momento, ela não estava convidada para ir. Então, se o de casa não faz, Deus chama outro de fora para fazer. Eu posso ser o da casa. Se eu não fizer a minha parte, Deus vai chamar lá fora para fazer o que deveria eu fazer. Entendeu? É preciso, amados irmãos, os da casa fazer aquilo que Deus quer dentro da casa, da obra do Senhor. A obra do Senhor é vasta e nós precisamos nos ocupar em fazer. Outra lição que eu aprendo é que naquela ocasião não era apenas uma refeição. Para Simão podia ser apenas um jantar, mas era a adoração. Há uma divergência entre Simão e a mulher pecadora, como diz em outros textos. Não era apenas um jantar, uma refeição, mas a adoração. Às vezes nós vemos coisas de forma diferente. Um culto de ação de graça é um culto de ação de graça. Mas tem jantar, perdeu. Não, é um culto de ação de graça, é adoração. Não podemos tirar a beleza do espiritual naquele. É algo para louvar a Deus, é para engrandecer o nome do Senhor. É algo para engrandecer o nome dele. Simão naquela ocasião era apenas, ele apenas deu aquele banquete, amados irmãos, para banquetear aqueles irmãos que ele chamou, mas para a mulher de um vaso de alabastro era um culto. Enquanto para Simão era apenas um banquete, para a mulher era um culto a Deus.
Ela veio ali para prestar um culto de agradecimento, um culto de gratidão, um culto com amor. Olhando para Jesus como uma pessoa ilustríssima, né? Quando você chega dentro do juiz, você não vai dizer: ô juiz, você não sei o que. Não é assim que você fala. Excelentíssimo juiz, fulano tal, né? Mas Jesus, ninguém se olha para ele com o olhar de alguém importante. Quer tratar de você. Jesus é mais do que a gente possa imaginar. Ele é santo. Ele é aquele que transcende meu pensamento. Ele é muito mais do que eu posso pensar. Então temos que pensar assim como essa mulher, né? Que era uma oportunidade de adorar, era uma oportunidade de se quebrantar, de dar a Ele o culto, o que nós vemos fazer no domingo aqui na igreja. Eu venho à igreja no dia do domingo para cultuar a Deus, é dar o meu culto a Ele, a minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração, tudo que eu tenho é para Ele. E essa mulher soube fazer direito. Outra coisa, ela não fala, mas faz. A mulher, no texto, nos 4 evangelhos, ela apenas fez o que ela tinha para fazer. O motivo dela ter ido ali, já falei que é um culto, era agradecer a Deus e honrá-lo. Então ela fez, quebrou o vaso, ungiu, enxugou os cabelos, chorou, beijou os pés, muita coisa ela fez, né? Então, todo aquele detalhe era gratidão, amor. Já Simão não fez, mas disse: se Jesus soubesse quem era ela, se ele fosse profeta, então não é profeta. Veja quanta qualidade dele é irônica. Se ele fosse profeta, ele saberia quem era. Então, se ele fosse, então, para você não era. Já tirou Jesus do lugar que deveria estar. A mulher não, a mulher só se curvou, beijava, chorava, enxugava o cabelo e nada dizia. Ela não teve nem coragem de dizer assim: Jesus, eu sou pecadora. E isso ela fez, ela calou. Mas o Simão julgou. Julgou a mulher e julgou Jesus. Imagine, muitas das vezes falamos demais. Muitas das vezes julgamos. Às vezes somos Simão, em vez de ser a mulher. Precisamos mais ser a mulher do que Simão. Ser aquele que faz e não fala. De que é aquele que fala e não faz. Vai que situação. O oposto. Então, um grande exemplo que eu aprendi com ela. Precisamos fazer e não falar. Porque quem fala esquece de fazer. Quem faz tem tempo para falar. Entendeu? Quem está ocupado, adorando, louvando, engrandecendo, não tem tempo para perder. Cada segundo é importante para louvar a Deus. Cada oportunidade é única. Cada olhar tem que ser com entendimento. Uma coisa que eu aprendo com ela: ela não abriu a boca e Jesus estava ali observando. Assim como ela, Jesus ultrapassa os textos. Esses textos demais. Simão só falava e Jesus calado. O amor não está em palavras, mas em ações. Uma das frases minhas, eu tenho sempre dito isso. O amor da mulher que ungiu os pés de Jesus é aquele que chamamos amor sem palavras. Muito lindo. Este é o amor que vai focar o olhar de Jesus. Se você quer que Jesus olhe para você, você precisa amar sem palavras. As ações vai honrar e louvar a Deus. Outra coisa que eu aprendo com ela:
Quem não adora só observa. Em culto, amados irmãos, como este, né? Em qualquer lugar do mundo, tem muitos que estão ali para adorar, mas tem muitos que são observadores. Então, quem não adora, observa. A fama de Jesus corria em toda a região, não é isso? Todo mundo sabia que Jesus curava, fazia isso, fazia aquilo. Simão sabia disso. O convite de Simão para que Jesus fosse até a casa dele, provavelmente foi em busca do status. É como se um jogador famoso chegasse aqui. Vamos dizer que o melhor jogador do time aí, não vou lembrar o nome de ninguém, chegasse aqui em Guarda, a juventude ia correr, me dá autógrafo, vem aqui na minha igreja, né? E ele entrasse aqui, que seria como o Simão pensou. Levou Jesus até lá, um banquete, um jantar, em busca de status. Somente por status. Jesus chega na casa dele, ele proporcionou aquele jantar, mas esqueceu da verdadeira adoração, que era fazer o que a lei dizia. Afinal de contas, a lei não tinha sido abolida ainda. Não tinha sido cumprida, abolida não, que ela nunca foi abolida. Ela foi cumprida em Jesus, mas depois da cruz. Até então a lei estava em vigor. Jesus não tinha sido oferecido como um cordeiro único. Ele criticou a mulher, né? E não fez. Há um contraste muito intenso entre o fariseu e a mulher. Mas nada impediu a verdadeira adoração. Mesmo esse contraste entre os dois, Jesus não se deixou levar por o que estava no meio, a divisão entre a adoradora e o crítico. A mulher estava ali adorando e o crítico dizendo: se ele fosse, saberia quem era ela, né? Sempre vai existir, amados irmãos, uma coisa que você e eu precisamos saber: sempre haverá críticos em qualquer lugar, dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você for, crítico vai ter. Vai ser sempre aquele que vai dizer: está errado, faça assim, faça assim. Não faz assim, faça diferente. Não é desse jeito. Se você dizer, então como é? Não sei, faça. Vai ter muito Simão por aí. Sempre vai existir crítico. O que não pode acontecer, amados irmãos, é você se deixar levar pelos irmãos. Nós não podemos nem permitir, né, que eles façam eu e você parar. De forma nenhuma. Continue. Adore. Faça que nem essa mulher, adore. Mesmo o crítico dizendo, mesmo apontando, é pecadora, mesmo dizendo, adore, somente adore. Outra coisa que eu aprendo é que Jesus não estava impressionado com currículos ali. Naquele jantar, Jesus não estava ali impressionado com Simão, seja lá o que ele for, sacerdote, seja ele um escriba ou um fariseu. Os títulos que ele tem, o grau de entendimento, o grau de aprendizado que ele tenha, né? O cara pode ter diversos cursos teológicos, diversos currículos, riquíssimos. Talvez o camarada não tenha nenhum. Mas se ele for adorador, ele vai escolher aquele que é adorador. E que aquele que tem sem currículo, mas não é adorador. Então Jesus estava ali para salvar vidas. Em qualquer lugar que Jesus ia, o intuito de Jesus era salvar, era curar, era libertar pessoas, era trazer ao arrependimento, era dar oportunidade àqueles que não tiveram. Quantas pessoas tiveram uma única oportunidade na vida? Foi com Jesus. Eu lembro do Bartimeu, cego de Jericó. A história diz que ele vivia na estrada há muitos anos, desde nascença cego. E pelo quadro, ele já era velho quando Jesus curou da cegueira. Você imagina, a oportunidade única. E tivesse passado por isso. Então, Jesus não está interessado em currículo, mas ele está interessado, sabe o quê? Na intenção do ser e do meu coração. A intenção de louvar, de engrandecê-lo, de honrar. É isso que ele está olhando dentro de nós.
se o meu coração e o seu louva, se honra, se respeita, se valoriza, se prioriza. Nós estávamos falando aqui na oferta, no dízimo, no texto de Provérbios 3, 9 e 10, ele fala sobre primícia, primeiro, é algo primário, você tirar primeiro, foi bem falado aqui, é você tirar primeiro do que antes de gastar o restante. E Deus, ele está olhando por esse sentimento do nosso coração, de dar primeiro a Deus, depois as demais coisas vai ser acrescentada, ele promete, mas primeiro tem que ser Deus, é primeiro Deus na minha vida, depois vem a família e as outras coisas. Você está dizendo que eu tenho que deixar minha família de lado? Não, não estou dizendo que está deixando a família de lado, mas se a tua família impede você ser um adorador, você tem que largá-lo. Eu vou largar pai e mãe? Não estou dizendo que largue, mas você tem que se afastar, pelo menos para ser louvar a Deus e agradar. Pelo tempo, você precisa dar um distanciamento, mas primeiro é Deus. Se eu e você não aprender a louvar a Deus em primeiro lugar, sem que as outras coisas me atrapalhem de ter uma adoração perfeita, Deus não fica feliz, não. É porque Deus é aquele homem, aquela pessoa que quer tudo para ele, não. É porque ele sabe que o mais importante para eu e você alcançar a eternidade é estar na presença dele. E eu não posso dizer assim, não. Aí eu tenho que dividir, metade lá, metade cá. Deus não divide, não. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide. Outra coisa que eu aprendo, amados irmãos, é que o pecado vai parar, mas você continua. No conselho de Simão, amados irmãos, se você observar, Simão olhou para aquela mulher e disse: não tem jeito, é pecadora. E muitas das vezes nós fazemos o mesmo julgamento com algumas pessoas. É o bêbado, é o drogado, não tem jeito. Às vezes nós queremos se colocar no lugar de Deus. Quem é que faz a obra? É eu ou Deus? Se eu digo que não tem jeito, eu estou dizendo: Deus não tem poder para fazer, porque não é eu que vou fazer. Se eu digo: Deus não pode curar essa criança, essa situação, eu estou dizendo: Deus não tem poder para curar. É eu que estou dizendo. Eu estou medindo o poder de Deus. Não é eu que posso fazer isso, não. Todas as vezes que alguém se encontrou com Jesus, por mais pecado que tivesse, ele dizia: os seus pecados estão perdoados. E aquelas pessoas que a partir daquele dia foi perdoada por Jesus, a Bíblia não diz que eles voltaram a pecar. Só alguns, né? Bem raro. Mas a mulher que foi pega no ato da terra, não vi o caso dela, né? O cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele começou a seguir a Jesus. E tantos outros que eu vejo que continuaram, não mais falou. Madalena foi tirado o certo espírito dela, e ela, até o último estágio da vida dela, foi aos pés da cruz. Não pecaram mais. O pecado para, mas a pessoa continua em seguir a Jesus. O caso, uma pessoa irrecuperável ou indigna de receber a atenção de Jesus, como Simão Pessoa. Mas ficou nítido a partir daquele encontro com o pecado da mulher, parou e ela continuou. Louvado seja Deus. O pecado morre a partir do momento que Jesus se encontra com o pecador. O pecado deixa de existir na vida da pessoa, e a pessoa passa agora a temer a Cristo e a segui-lo com convicção. Outra coisa que eu aprendo, amados irmãos, só você sabe o tamanho da transformação que Jesus fez na sua vida. Eu não posso saber. Assim como aquela mulher, naquele momento que ela estava ali se rendida aos pés de Cristo, chorando, enxugando os pés com os cabelos, ela estava depositando toda a sua confiança nele. Ela não falava, mas eu creio que em pensamento ela dizia: Senhor, eu não sou digna nem de estar aqui, eu não sou digna do teu amor. Eu imagino quantas coisas ela pode ter mentalizado. O texto diz que ela não falou, não mentalou nada, mas ela sabia o tamanho do pecado que ela tinha, como nós podemos saber o tamanho do nosso, quando assim fazemos.
E eu não posso pedir de ninguém, porque eu não sei. Eu posso corrigir a mim mesmo. Eu posso me avaliar. Como diversas vezes na Bíblia, o texto diz que eu posso examinar a mim mesmo. E devemos fazer autoanálise da minha vida, se eu estou agradando a Deus ou não. Se eu estou servindo como deveria ou não. E de acordo com essa análise, cada um de nós fazer isso, nós vamos se colocar no espelho e olhar assim, quem é eu diante de Deus? Quem é eu na presença de Jesus? Ou longe dos irmãos? Quem sou eu? Que às vezes dá uma sensação de não existir, como se vazio. Faça a experiência do espelho, você vai ver quanta coisa vem na sua cabeça, só você e o espelho. Você vai sentir o que eu ia sentir. É incrível. Então só você e eu sabemos o tamanho da transformação que Jesus fez na sua vida e na minha. Todos nós temos histórico do passado. Posso dizer dessa forma, tínhamos histórico. A vida que vivíamos sem Jesus. Mas Ele me amou, Ele te amou, Ele curou o meu pecado, curou o seu. Ele me resgatou do lamaçal, Ele me tirou do laço do passarinheiro. E eu sou grato por essa ação que Ele fez na minha vida. Eu sei que Ele fez na sua também. Senão você não estaria aqui. Se Ele não tivesse feito na sua vida, você não estaria aqui. Continuar a falar. Outra coisa que eu aprendo, amados irmãos, que para ir aos pés de Jesus eu preciso descer. Há necessidade de descer. E a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado, né? Com um olhar de prepotência, de alto valor, se achar melhor do que todo mundo. Nós não podemos se curvar diante de Jesus dessa maneira. Aquele ato daquela mulher de se curvar aos pés de Jesus, ela demonstra um grau de renúncia. E Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz e siga. Para renunciar é se humilhando, que nós diante de Deus somos exaltados. É porque eu mereço exaltado? Não, é porque Cristo exalta os que o louvam, os que reconhecem a sua dependência dele. Foi na cruz que Ele conquistou o nosso direito de se levantar. É nela, na cruz. Mas sem a cruz, nenhum de nós temos direito de se levantar para nada. Mas a cruz dá esse direito. E a Bíblia diz, em Isaías, com um ato profético, Isaías falava dessa ação. 430 anos antes de Jesus vir, Isaías disse que no capítulo 53 de Isaías, ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não vou ler o contexto todo porque é grande e maravilhoso também, né? Fala do sacrifício do Messias, e ele vai dizer essa frase: pelas suas pisaduras somos sarados. E foi nos pés de Jesus que é onde estava, e ela foi sarada no pecado, porque ela estava em ato de humilhação. Ela reconhecia o estado dela. E nós precisamos aprender o nosso estado. Nós somos servos. Nós não somos reis. Nós não somos senhores. Senhor é Deus. Nós somos apenas filhos. Se louvá-lo, somos honrados por Ele. Se não louvar, nós seremos humilhados nessa terra. E naquele grande dia Ele vai dizer não para você e para mim. Então precisamos estar diante dele, sarados por Ele. E último, quero ficar por aqui. Ele sabe quem eu sou e sabe quem você é, e aceita como você é e como eu sou. Assim como aquela mulher pecadora aos olhos de todo mundo, eu só vi Simão dizer, mas digamos que tivesse mais pessoas que dissessem que era ela. Como naquela situação que Jesus estava com uma pecadora, que trouxeram de um ato de adultério, segundo o texto, e todos foram obrigados a olhar para si. Jesus disse: aquele entre vocês que não pecou, então atira a primeira pedra. E todos foram saindo um a um, desde o maior até o menor, e não ficou ninguém. E Jesus abaixado, escrevendo no chão. Jesus levanta e pergunta à mulher: cadê os seus acusadores? E ela diz: Senhor, ninguém me condenou. Ele disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais.
Então, pela essa fala, ela pode ter pecado. Mas Jesus disse, não pegue mais não. A partir de agora, seja santa. Seja separada com propósito. Jesus era o único que podia pegar o pé e jogar nela, se ele quisesse. Mas ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E é por isso que ele nos conhece. Agora ele não quer que eu e você, apesar de sermos pecadores, arrependidos, nós não podemos permanecer no pecado. É por isso que somos arrependidos. Porque ele recebe nós como somos, ele conhece quem sou eu e quem é você, mas ele diz, não fique como está. Há aquele renovo espiritual, aquela transformação que as coisas da velha já passaram, e eis que tudo se faz novo quando nós temos encontro com Cristo. Por isso, todos que encontraram Jesus no decorrer da história tiveram uma vida transformada. Então precisamos, amados irmãos, diante de tudo isso, eu quero falar algo, não sei se alguém viu, mas eu vou falar aqui sobre o que diz aqui em Lucas, essa mulher do vaso de alabastro. Ela não só quebrou o vaso, ela quebrou o protocolo. Ela foi ao jantar, mas ela quebrou o protocolo, ela quebrou tradição, entrou em lugar que não foi convidada. A tradição judaica, ela não permitia que ninguém fosse uma casa sem ser convidado. E ela quebrou esse protocolo. Ela quebrou a hierarquia. A hierarquia também foi quebrada. Fez o que o anfitrião tinha que fazer. Ela quebrou a hierarquia. Ela fez o que o anfitrião tinha que fazer. Ele não ungiu, nem lavou os pés, nem deu um beijo santo, nem nada. Ela fez tudo. Ela quebrou o orgulho. Pense numa coisinha difícil para o crente. Orgulho. E eu digo, todos nós temos. Pastor, todos nós temos. Temos, de certa forma temos, um pouquinho. Agora tem algumas pessoas que alimentam demais ele. E o orgulho é algo difícil de se sair do ser humano, a não ser que Cristo entre em algum lugar no orgulho. Aí o que acontece? Ela quebrou o orgulho, se jogou aos pés e fez tudo aquilo. Ela quebrou o politicamente correto, né? Sabemos que existe tudo há uma política no meio, e ela quebrou isso. E ela também quebrou com o seu passado. Nós quebramos com o nosso passado quando um dia encontramos a Jesus e dissemos a Ele, Senhor, te aceito. Agora eu faço uma pergunta a vocês. E quanto a nós? Qual vaso estamos precisando quebrar ainda? Eu falei do orgulho, mas existem muitos vasos que o Senhor quer que nós quebrem. E para eu quebrar vasos que ainda está comigo, eu vou precisar da ajuda de Jesus. O orgulho é um vaso, raiva é outro. E se eu for falar, vai ter muitos, né? Frutos que essa carne produz: inveja, soberba, altivez. E aí existe uma sequência muito grande que eu não vou falar todos. É preciso quebrar. E ainda ele recebe esses vasos quebrados. Ele ainda quer restaurar esses vasos quebrados. Porque temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do seu poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Se eu e você, amados irmãos, entendermos que existe coisas na nossa vida que ainda são fruto da carne e que precisa ser quebrado, precisamos abrir mão. Assim como aquela mulher se humilhou e se curvou diante de Deus e disse tudo que ela tinha, que ela sentia, Jesus a salvou. Ele quer restaurar esses vasos em nós. Ele quer quebrar e fazer novo. Ele é o oleiro e Ele quer nos restaurar. E aqui é o melhor lugar para fazer isso. A casa do Senhor é o lugar, o hospital espiritual para nos restaurar. Que Deus nessa noite, amados irmãos, possa olhar para dentro de nós e nós entender o seu olhar de misericórdia. Porque a Bíblia diz que é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Não é porque nós estamos aqui, não é porque somos bonzinhos, não. É porque a misericórdia dele tem sido grande para conosco.
E nós precisamos todos os dias dessa misericórdia, para nos humilharmos, para nos quebrarmos, diante daquela situaçãozinha que às vezes a falta de perdão, a falta de amor, né? Tudo isso que muitas das vezes vem à tona, eu digo, Senhor, quebra esse vaso em mim. Que o Senhor possa restaurar, molda, transforma com a tua mão e faça tudo. Que possamos dizer isso todos os dias. Ele quer curar. Ele quer nos restaurar. Vamos se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecê-lo por todas as bênçãos que Ele tem nos feito. E são mais que se pode contar. Pai querido e santo, toda honra e toda glória, eu te louvo, Senhor. E eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, que a tua misericórdia tenha sido, Pai, derramada sobre cada um de nós nessa noite. E que o Senhor possa nos restaurar, assim como o Senhor restaurou a vida dessa mulher, que teve essa ação maravilhosa de te honrar. Pai, nós também nessa noite queremos te honrar. Queremos dizer, Pai, que o Senhor, Pai, é o único que devemos louvá-lo. É o único que nós devemos prestar culto. E é o único, Pai, que nós seguiremos, ó Pai. Nos ajuda a priorizar, que possamos colocar em primeiro lugar, Pai, aquilo que o Senhor quer em nós, e não o que nós queremos por nós mesmos. Nos ajuda, Pai. E nessa noite, Pai querido, toma a primazia do teu ser em nosso coração. Muda, Pai, aquilo que precisa ser mudado em nosso coração, na nossa vida. Restaura por completo, Pai. Faz um reboliço espiritual nos corações de cada um de nós nessa noite, Pai. E nos ajuda a permanecer na tua presença. Pois nós te louvamos e queremos te agradecer desde já por tudo que aconteceu, Pai, nessa noite. E aquilo que o Senhor há de fazer sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Nós te damos graça, te rendemos, Pai, louvor e adoração, porque somente o Senhor é digno, somente o Senhor é merecedor. No nome de teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que todos digam amém. Uma semana de bênção sobre a sua vida, sobre a sua parentela, no nome de Jesus. Não saia antes que eu vou terminar.